Então, ok. A paz do Senhor para todos vocês, irmãos, né, seminaristas, teólogos, pastores, líderes cristãos, pessoas do Brasil ou de fora do Brasil que estão tendo acesso a esse seminário organizado pelo Centro Acadêmico de Missões do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro de Niterói. A nossa temática, né, deste evento é estudar sobre como evangelizar crianças na janela 4-14 anos. E especificamente, né, nós estamos estudando sobre a Ásia. E hoje, especificamente, nós estamos tendo esse privilégio de conversar com o nosso amigo e pastor Ricardo Pinudo, que tem uma experiência grande nessa área de esporte, nessa área de evangelismo, né, de jovens, de crianças, e essa oportunidade de simular. E que bom que você está participando. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo, pastor Ricardo. Beleza, meu irmão. Beleza, Luiz, eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com o pessoal aí e espero poder satisfazer as perguntas, as dúvidas, de repente, que possa contribuir aí para o maior conhecimento do pessoal em relação à obra de Deus, envolvendo aí a parte missionária, né? Especificamente aí os povos distantes, né? A Ásia, e no meu caso aí especificamente a questão da Rússia. Então estou à disposição aí de vocês aí. Pastor, eu já... Amém. Eu fiz uma pesquisa, né, na internet, né, já descobri, né, algumas coisas do irmão, né, da história do irmão, né, de conversão, de caminhada cristã. Mas gostaria que o irmão, né, se apresentasse, né, para os ouvintes, né, falasse um pouquinho do seu ministério, da sua vida, por favor. Então, eu me converti em 88, né, jogava no América na época, e tive uma experiência com Deus em relação na verdade, fui alvo, né, de um projeto, um projeto já diferente, que foi o projeto Atletas de Cristo, e me alcançou de uma forma diferente um pouco do que a gente está acostumado a ver, né, da forma clássica que a igreja usa. A minha forma de ser alcançado, ela já veio um pouco diferente já da metodologia, de todo o sistema normativo da igreja, né? Então, eu fui alcançado num projeto de Atletas de Cristo, foi feito 1 milhão de cópias daquele livro, um livro chamado Força para Viver, e esse livro falava era uma propaganda que o Silas fazia no intervalo do Globo Esporte. E eu, como jogador na época, eu almoçava, via o Globo Esporte, saía para treinar. E nesse dia tinha uma propaganda do Silas na televisão, o Silas jogou no São Paulo, tá, hoje é treinador de futebol. E ele falava sobre esse livro, sobre essa campanha, né, evangelística que a Atleta de Cristo estava fazendo, e falava sobre vitória, sobre conquista, sobre troféus, né? E aí aquela coisa me chamou a atenção. Comecei a ler o Evangelho de João e me converti em casa, tomei decisão por Cristo em casa, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha recebido oração, sido evangelizado, que eu me lembre. Minha família, ninguém era crente. E eu me converti, havia uma carta que me conduzia a uma oração, a buscar uma igreja evangélica mais próxima. Eu busquei na época, na minha igreja lá em Jacarepaguá, e comecei minha vida cristã. Depois comecei a trabalhar com a Atleta de Cristo. Trabalhei com a Atleta de Cristo, fui líder de 2000 a 2003. Trabalhei desde 96. Aí parei de jogar e comecei a trabalhar com atletas, né? E aí trabalhei com a Atleta de Cristo até 2003. Depois trabalhei com missões urbanas na Convenção Batista Carioca. Depois eu fui pastor de esporte em algumas igrejas. E até que vim aqui para o Recreio e fundei aqui o projeto Craques da Paz, onde também sou pastor de esporte e trabalho hoje dirigindo um centro de ação social, é o Casa Cap, aqui em Vargem Grande, onde também tem uma igreja, e a gente desenvolve todo o trabalho lá também através de um projeto esportivo, onde a gente tem judô, jiu-jitsu, futebol, capoeira, ginástica, e trabalho com crianças. Então, tem vários projetos e onde a gente também dá suporte às igrejas, trabalho de capelania esportiva, clubes, categoria de base. Eu fundei lá no Betel, lá do
no Rio, né? Seminário que eu estudei. Aí eu fundei um curso lá também, atuamos lá por 4 anos, um curso de capacitação para ministro de esporte. Aí ajudei também, nós formamos vários ministros, né? Fiz aqui, depois eu fiz 2 vezes aqui no Recreio também esse curso, para capacitar aí futuros ministros de esporte. E hoje, basicamente, além do Centro de Ação Social, nós trabalhamos com o projeto Craques da Paz, que eu fundei aqui também, onde tem vários jogadores envolvidos. O nosso presidente aqui, o Fabinho, né, que jogou no Flamengo, tem outros atletas, ex-atletas. E aí a gente tem várias atividades aqui, né? Tem o fórum, tem um futebol beneficente. E esse ano nós estamos fazendo 5 anos aí do Craques da Paz. E tem sido um tempo muito legal, depois de atingir muita gente. E aí já participei de várias, né? Mas nos últimos 3 anos veio a oportunidade de estar fazendo esse projeto na Rússia. Em 2018 na Copa do Mundo, 2019 e fui na Síria também. E aí agora aqui, esse ano a gente iria voltar na Rússia. Ano passado já foi um pouquinho diferente. Em 2018 nós fizemos mais um trabalho evangelístico em função da Copa do Mundo, nos estádios, com crianças, clínica de futebol. Já em 2019, ano passado, nós já fizemos um treinamento com cerca de 20 jovens russos. Treinamos para que eles pudessem implantar esse mesmo projeto, né, de futebol estratégico, como objetivo de alcançar vidas lá na Rússia. E aí ele começamos a fazer esse tipo de projeto lá, e aí esse ano 2020 nós iremos alcançar alguns pastores, né? Mas aí não foi Entendi. possível pela pandemia, e é isso. Entendeu? Tá bom, pastor. Eu nunca fui, né, um atleta, né, de alto nível, né, como o senhor, né, eu vi pela história que o senhor já teve essa fase, né, mas, mas eu também não cheguei a ser alto nível, não. Foi América, Madureira, Fernando. Isso aí é nível para futebol hoje em dia com clubes de menor investimento, né? Aham. Mas eu estou fazendo a Embora brincadeira porque eu também tinha o hábito, né, de assistir ao Globo Esporte, mas não era de alto nível. Mas fazer mais uma pergunta, né, pastor? A gente sempre se preocupa, né? Muitos cristãos veem a importância de fazer missões, de ir para missões. Mas a gente estuda no seminário que não adianta só você ir para o campo missionário, né? Você tem que estar preparado para ir para o campo missionário. Então você tem que estudar. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, dessa experiência do senhor, né, no seminário teológico, por favor. então, a ideia que a gente teve era exatamente capacitar, porque o curso tem um curso de teologia, tem um curso de música, tem um curso de educação cristã, mas nessa área de preparo de esporte, geralmente as pessoas conhecem, existe a questão da educação física. Então, o profissional de educação física é aquele que vai trabalhar com o produto final, né, com o atleta, e ele está preocupado, está muito comprometido com a questão física, né, com a questão da saúde, com a qualidade de vida e tal. E, e a ideia não era ter uma formação, alguém, um obreiro, que é o que eu fiz durante muito tempo, faço ainda, né? Mas ter um obreiro na igreja que ele ficasse entre o curso de educação física e o curso pastoral. Então, por quê? Por que disso? Porque assim como existe o ministro de música, o ministro de educação cristã, o ministro da palavra, e aí agora eu creio e sempre criei na importância do ministro de esporte, para que ele Amém. possa gerenciar isso na igreja. Ele não vai ser a pessoa, o ministro de esporte, na minha concepção, e é o que eu faço, e a minha ideia de treinar pessoas que desenvolvem isso na igreja, não é para ele ser o executor, ele não é o professor, mesmo que ele tenha condição de dar aula em algum esporte. Ele pode até dar, mas existe um trabalho acima, onde ele vai gestar isso na igreja. Eu não sei nada de capoeira, nunca joguei capoeira, mas eu tenho capoeira lá no projeto, entendeu? É. Então, tem ginástica, eu não sou formado. Então, ele vai gestar isso na igreja e vai implementar outros esportes, outras atividades. Tá bom, pastor. O objetivo do Centro Acadêmico de Missões, né, é justamente trazer o conhecimento para as pessoas, né, sobre
os diversos campos missionários, os diversos países, as diversas comunidades e povos, mas justamente logo depois de trazer esse conhecimento, né, o Espírito Santo tocar nessa pessoa, haver esse despertar para ir para o campo. E aí, como resultado, né, desse nosso trabalho, dessa nossa conferência, o desejo do nosso coração é que Deus incomode, desperte pessoas para evangelizar na Rússia, né, para irem para a Rússia, para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para jovens e para crianças. E aí, como o senhor já teve essa experiência, né, lá, o que o senhor poderia falar, né, dar dicas, orientações para essas pessoas, por favor? Primeiro que é o seguinte, como já te falei anteriormente pelo telefone, a Rússia é um país que a sua legislação faz parte da lei proibido a pregação do evangelho, né? A Rússia ela tem uma igreja ortodoxa, uma igreja russa, mais ou menos o que seria a nossa igreja católica aqui, mas não tem nada a ver com o Papa, não tem nada a ver com Roma, essa igreja lá é uma igreja russa e é uma igreja voltada para os interesses russos. Então, a Rússia hoje, de forma, na sua legislação, é proibida a pregação do evangelho. É proibido o proselitismo, né? Existem igrejas evangélicas Entendi. e elas falam de Jesus e tal dentro da igreja evangélica. Então não pode chegar, nenhum russo pode ser inquirido, né? Pode ser evangelizado, né? Forçado a aceitar Cristo como Salvador. Se ele denunciar, a igreja pode fechar ou as pessoas que fizerem isso pode sofrer sanções aí porque é proibido. Então pode ter igreja, existe igreja russa evangélica, mas até eles têm que ter um cuidado muito grande. Então né, é diferente a Rússia você ir para um país que é difícil para pregar e tal, é diferente. Ela faz parte da legislação. Então você tem que ter uma ferramenta, você tem que ter uma estratégia para você poder apresentar, é o que aconteceu com a gente lá, a gente não pregar, aceita Jesus nessa tarde, isso aqui não é isso, eu falava de Deus, quem tem Deus, ele tem isso, 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 isso. E às vezes, como aconteceu algumas vezes lá, uma senhora que veio para mim e falou, poxa, você fala de uma forma muito diferente, você fala de um Jesus que parece que eu não tenho esse Jesus, não é o Jesus que eu creio. Você fala, parece que falta alguma coisa para mim, para eu ter esse Deus que você fala que tem, né? E aí, uma outra coisa, a questão da língua é muito difícil, o inglês muito pouco usado, o russo, a Rússia não dá essa propagação para o inglês como o resto do país, do mundo, né? No Brasil dá. Então, você tem ideia, a Coca-Cola lá escrito em letras, né? O russo ele tem o alfabeto próprio da Rússia. Entendi. Então, a batata no McDonald's lá tem o McDonald's, mas é escrito em russo. Tem só o M em amarelo e é escrito em russo. Coca-Cola Entendi. também. Então, e a batata lá não é a palito, a batata lá é aquela tipo barquinho deles, que é a batata deles, entendeu? Então, Entendi. é uma cultura muito forte e para o russo se converter, o russo é muito nacionalista. Então, ele ama, né, a nação, né, dele. E aí, ele aceitando a Cristo, aceitando o protestantismo, o evangelho, é como se fosse um traidor da pátria abrindo mão e rejeitando a igreja. Então, é um negócio cultural muito forte. Então, não é tão fácil chegar lá, vou pregar na Rússia. Não é assim que funciona, entendeu? É preciso ter uma estrutura, precisa ter um trabalho. Por outro lado, algumas coisas assim que bate muito com o evangelho, né? Que lá, por exemplo, o homossexualismo é crime, né? Então é crime você ser homossexual lá. Então são algumas coisas que te empurra, né? Que favorece, no caso, a rejeição quanto a isso. Mas o russo bebe muito, eles são muito dados ao álcool, entendeu? Então isso também atrapalha, porque eles são muito ouvidos, uma vida muito seca, uma vida muito. Eles são muito restringidos. Eles gostam, para a gente seria uma loucura, né? O sistema. Mas eles vivem bem nisso aí, mas mesmo assim, eles bebem muito em função de muitas
opressões, muita ditadura, né? Muita condução do governo. Entendeu? O senhor já está nos ajudando muito aí nessas contribuições, nessa experiência. O senhor já falou, né, sobre algumas dificuldades, né? E se nós pudéssemos classificar qual a maior dificuldade para se evangelizar na Rússia, qual o senhor nomearia? A maior, né? A maior dificuldade. Olha, então, o cara passa pelo que eu falei aí, né? A maior dificuldade tem essa questão, né, da proibição. Não é um país aberto. Diria assim, por exemplo, o muçulmano também tem muita resistência, mas não faz tão. Talvez o muçulmano seria mais agressivo, né, pessoal, mas a restrição é mesmo. Chegando no aeroporto, é tudo revistado e tudo. E se você disser que é falar, ou que você disser que é crente, que veio para pregar, você volta, né? Você é extraditado. Então, a outra questão é que o russo em si, né? E como eu te falei, pela linguagem, mesmo em inglês, nós pregamos lá porque ia um missionário que era um país próximo e ele falava russo. Então, você chegar falando inglês, o russo ele não tem muitas criancinhas aprendem na escola e tal, mas o russo ele não tem muita essa coisa, não é tão difundido, ele não tem esse espaço todo, não dá essa moral toda para o inglês. Então você tem que falar russo, ou você tem que chegar com alguém falando russo, entendeu? Senão você não vai ser aceito com facilidade. Então acontece muito isso, entendeu? Então assim a cultura é muito forte, como eu falei, eles são muito determinados. Agora são muito hospitaleiros, são amorosos, amam o brasileiro, são amantes do futebol também. A Copa do Mundo abriu muito espaço para isso, entendeu? Então eles têm, o Brasil tem muita moral lá. Então isso existem alguns pontos favoráveis, mas os pontos que eu diria seria esse: a restrição da lei do país, a questão deles da cultura deles que é muito forte e você tem que ter muito cuidado para você falar. Até mesmo na igreja existem alguns infiltrados. Enquanto a gente estava lá fazendo treinamento, tinha gente do governo. Todo dia tinha gente lá olhando, eles ficavam olhando para os nossos lábios assim. Ele ouvia o que o intérprete falava, o tradutor falava, mas ele ficava olhando os nossos lábios para ver se eu dava algum falsete ou que eu falava alguma coisa, entendeu? Entendi. E então isso faz é um país de muita resistência, é muito difícil. Tá. Pastor, a gente já está caminhando, né, aqui para o final, né, última pergunta. E aí eu gostaria que se o senhor pudesse compartilhar, né, alguma experiência marcante, né, que o senhor teve lá com a gente. Foram muitas, cara. Foram muitas. Foram muitas, mas assim, teve essa questão da aceitação, chegamos lá, a maior TV russa, ela, inclusive no meu Facebook, né, Ricardo Pinudo, lá, se eu rolar lá, em julho, né, junho, julho de 2018, junho, julho de 2019, assim, a gente chega lá, jogador de futebol profissional, eu até aprendi a senha, né, que futebolista Brasília, aí futebolista Brasília, aí era senha, o cara chegava lá, que é o futebolista é o profissional, jogador de futebol profissional. Então, para eles lá, pô, o que um jogador de futebol profissional brasileiro? A mesma coisa eu falava, você, pô, está ali, naquela praça ali, o pessoal está jogando basquete, tem um jogador de futebol, tem um jogador profissional de basquete americano ali. Pô, tu não vai correr lá. Porque na nossa cabeça, todo jogador todo jogador profissional de basquete americano, né? Todo americano profissional de basquete, ele é o Michael Jordan. E não é assim, Entendi. né? Então, a gente sabe que não é assim. Mas é a hegemonia do esporte. Então, quando o brasileiro falava lá, a televisão russa, a maior televisão veio, entrevistou a gente e tal. E aí a gente sabia que não podia pregar, mas teve lá um tempo lá, nós ficamos 15 dias, né, em cada cidade. E aí eu falei, no último dia, a gente vai sair daqui mesmo, pô, vamos pegar
eu vou pegar um menino, o outro professor lá vão pegar outro menino. Aí eu peguei um garoto, levei para um lugar assim, falei de Cristo, evangelizei mesmo, ele aceitou a Cristo como Salvador. De vez em quando até eu faço contato com ele, ele me chama, e os irmãos de lá, ele está indo na igreja, e o outro menino também, que o outro professor pegou. Aí depois teve um rapaz também, chegamos na outra igreja, que tinha um sonho de conhecer um jogador de futebol brasileiro. Ele é apaixonado pelo futebol brasileiro. E aí a mãe dele falou, meu filho, não sabe o que aconteceu. Na minha igreja tem 2 jogadores de futebol lá, brasileiro. É mesmo, aí marcou ela, ele veio. Aí começamos a conversar, começamos a falar de Pelé, de Zico, de Sócrates, de Neymar. Daqui a pouco, caiu em Jesus. E aí eu perguntei para ele, né, se ele era feliz. Ele falou que era. Aí eu olhei dentro do olho dele e perguntei de novo se ele era feliz. Aí ele falou que por causa da família dele ele era. E aí eu perguntei a terceira vez, aí ele ficou com o olho cheio de lágrima. Aí eu falei que estava insistindo porque felicidade não é... A felicidade tem um nome, é Jesus. Aí perguntei para ele se tinha certeza de salvação, ele falou que não tinha, aí falei de Jesus. Aí fiz o apelo, ele aceitou, fomos para o templo, que a gente estava no... O russo tem muito isso, essa coisa de orar no templo, né? Eles levam muito a sério isso, tem uma seriedade muito grande. Então, o templo para eles é um negócio muito, muito sério, né? E aí nós oramos. Depois teve outro também, numa praça, que eu falei também. Só que Deus me deu uma sabedoria, eu fiz de uma outra forma. Tinha 80 meninos. E eu perguntei quem gostaria de jogar no time de Deus numa praça pública. Aí foi uma coisa mesmo, porque o intérprete ficou com medo, porque tinha muitos soldados, muitos policiais. Nós fizemos uma clínica de futebol, tinha mais de 100 meninos naquele dia, e depois nós chamamos, vieram uns 80. Tinha uma caixa de som, um microfone, e eu falei para eles que quantos deles gostariam de jogar no time de Deus, né? Pedi o Espírito Santo de Deus, deu sabedoria, e eu falei para ele, vocês sabem o que é jogar no time de Deus? Não é só jogar futebol. Jogar no time de Deus é vestir a camisa de Deus. É deixar que Deus jogue por você espiritualmente. O negócio ficou muito sinistro mesmo. O intérprete falou, Pinudo, para, porque os caras estão... E os soldados, eu cria nisso, né? Eles estavam assim, tipo assim, o LS dele, né? A antena dele querendo captar, eles estavam captando, mas eu não estava falando nada, entendeu? Eu tava usando uma figura de linguagem que a gente usa aqui, né? Que Deus do perdão, que Deus dá rebote e tal, né? Que Deus deu um armlock no diabo na cruz do Calvário, essas coisas, e que o jiu-jiteiro entende, né? O que é a eliminação. Então eu estava falando para ele, no final eu falei, ó, isso não é para todo mundo, mas quantos aqui gostariam de jogar no time de Deus? Levante a sua mão. Aí desses 80, uns 50 mais ou menos levantaram a mão. Glória a Deus. E aí naquele dia foi muito forte, porque é uma coisa, você poder pregar e você poder falar de Jesus e não poder fazer apelo, né? Como você querer beber água, ter um tonel de água do lado, você está bebendo água, você já saciou a tua sede, mas tem alguém com muita sede que você tem a água e você pode dar, mas só pode dar um copinho, né? Mas naquele dia eu senti que Deus entrou com uma estratégia e muitos deles levantaram. E eu fiquei mais feliz porque eu vi que não foi todo mundo que levantou a mão. Então, assim, eles entenderam de fato o que era vestir a camisa do Evangelho, vestir a camisa de Deus e tal. E naquele dia eu tenho a certeza que muitos daquele ali assinaram um contrato com Cristo e entraram no reino, né? Pastor Ricardo, um prazer muito grande, muito obrigado, entendeu? Muito obrigado pelas suas experiências, tua história. Que Deus continue abençoando tua vida, tua esposa, teus filhos, os craques, né? Aí, que têm atuado junto com você. E que Deus continue te abençoando. Tá bem? Muito obrigado por essa entrevista. Amém? Amém. Valeu, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Até Um mais. grande abraço do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, né, e do Centro Acadêmico de Missões.